Uma boa noite a todos. Irmãos, vamos abrir a Bíblia. João capítulo 1, quarto evangelho, o Evangelho de João. Um dos livros mais importantes da história da humanidade. E nós vamos ler o verso 1 do capítulo 1 e o verso 14. E depois vamos ler um texto de Paulo, em 1 Timóteo 3,16. Então, por enquanto agora, João capítulo 1. E o título da mensagem que eu trouxe para vocês é assim: a perfeição de caráter e a natureza humana de Cristo. E por que é importante enfatizar a ideia da natureza humana? Porque Jesus é mais do que um simples homem. E a Bíblia nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então vamos lá, 1 Timóteo 3, verso 16. E vamos pular da literatura joanina de João para a literatura paulina. E Paulo, refletindo sobre a mesma pessoa de João capítulo 1, ele nos diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. E esse é Jesus. Ele é o grande mistério da piedade, Jesus Cristo. E por que esse é um grande mistério? Porque antes de ser homem, Jesus é Deus. O Verbo se fez carne. Quem era o Verbo? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quando você olha para Jesus, na sua natureza humana, você não consegue enxergar quem ele verdadeiramente é. Deus que se fez homem. E essa visão da divindade de Jesus deve mudar aquilo que a gente pensa a respeito do Senhor. A gente ouve falar Jesus te ama e a gente fica pensando assim: que conversa estranha, né? O camarada viveu há 2000 anos atrás. Alguns comparam Jesus com Che Guevara, com Buda, com Maomé, um grande líder assim, né? Mas tu nunca ouve falar Buda te ama, Maomé te ama. Tu não ouve falar isso. Mas Jesus te ama é uma frase muito dita no mundo, mas por detrás dessa frase está a ideia de que Jesus é Deus que se fez homem. O Verbo era Deus, o Verbo agora se fez carne. É o que Paulo diz: aquele que foi manifestado na carne é Deus feito homem. E é Deus e é homem ao mesmo tempo. Mas isso faz surgir muitas perguntas difíceis, né? Como é possível unir duas naturezas em um ser só? Essa é a grande pergunta. E as controvérsias cristológicas da igreja giram em torno desse assunto. Como equilibrar a noção de que Jesus é Deus e é homem ao mesmo tempo? Isso já deu muito problema na igreja, não sei se vocês sabiam disso. Logo no início da igreja, nos primeiros séculos, houveram grandes controvérsias cristológicas para entender quem é Jesus. Jesus é Deus e Jesus é homem. Dentro da igreja adventista do sétimo dia, de forma específica, o nosso problema maior não é com essa questão de ser Deus e homem. A grande dúvida ou a grande controvérsia é que tipo de homem Jesus era. Como que era a natureza humana de Cristo? Essa é a grande dúvida, esse é o grande problema, a grande questão. E qualquer que seja a resposta, ela nos envolve em questões problemáticas e difíceis. Jesus era igual a nós
ou diferente de nós? Se ele era igual na nossa natureza, fica difícil explicar como foi que ele conseguiu ser uma pessoa tão diferente de nós. Se ele teve uma natureza igual à nossa, como foi que ele conseguiu não pecar? Se ele foi igualzinho eu e você, como é que ele conseguiu fazer tudo isso, que nenhum de nós consegue fazer? Essa é a grande pergunta. Agora, por um outro lado, se ele foi diferente de nós, se torna difícil explicar como é que ele foi realmente humano. Como é que foi que ele nos deu um exemplo que a gente pode seguir, se ele não foi ser humano de verdade, igualzinho eu e você? Qualquer resposta que nós dermos a essa pergunta, como que ele foi, nós vamos nos envolver em questões difíceis de serem respondidas. E o melhor que temos a fazer é nos debruçar sobre esse assunto. Você está em 1 Timóteo 3, vai para o capítulo 2, verso 5. E aqui Paulo diz algo claro, direto e específico para definir a verdade bíblica a respeito de Jesus. E a verdade é a seguinte: há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. A Bíblia declara que Jesus foi homem, ponto final. Deus e homem ao mesmo tempo. E aqui começam os problemas. Lembra da mensagem de ontem? Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes 7:20. Jesus foi homem, mas não há homem que não peque. Vamos para o livro dos Salmos, 116, verso 11. Olha o que a Bíblia nos diz a respeito dos homens. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Vai para Romanos capítulo 3. E Paulo vai usar essa frase do Salmo 116, também no Novo Testamento. E ele faz uma modificação no contexto, ele coloca algumas outras coisas no mesmo contexto, mas ele reafirma o que o Salmo diz. Romanos 3, verso 4, a Bíblia diz assim: de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. Jesus foi homem? Romanos 3, olha para o verso 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Romanos 5,12. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Jesus morreu ou não morreu? Morreu. Irmãos, percebam a dificuldade da questão. Pela lógica, inclusive com base bíblica, nós poderíamos dizer que pelo fato de Jesus ter sido homem, Jesus foi um pecador, porque as qualidades dos homens descritos na Bíblia incluem a noção de pecado. Não há homem que não peque, todos pecaram, a morte passou a todos porque todos pecaram, todo homem é mentiroso. Agora, Jesus foi homem e Jesus morreu. Então, se nós formos seguir a lógica humana, nós poderíamos concluir que Jesus foi um pecador. Ele foi homem, todo homem é pecador. Ele morreu, todos morreram porque todos pecaram. Agora vai para Hebreus 4, verso 15. E agora nós vamos caçar uma boa encrenca com a Bíblia. Carta aos Hebreus. E para não nos dar essa impressão de que Jesus foi um homem igual todos os homens pecadores, a Bíblia estabelece a verdade sem meias palavras. E ela diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. A Bíblia não deixa esse assunto à nossa imaginação,
a nossa lógica. A Bíblia declara, ele foi homem, mas ele foi um homem diferente de todos os homens. Onde todos pecaram, Jesus foi sem pecado. Olha que interessante o texto de Hebreus. Foi tentado, falando da vida terrestre dele, foi tentado pelo diabo no deserto, no jardim de Getsêmani, na cruz, em muitos outros momentos Jesus foi tentado, mas sem pecado. Ele viveu na terra como homem, sem pecado. E 1 João 3, verso 5, nos aprofunda nessa ideia, onde a Bíblia diz assim: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Ponto. E agora começa a nossa jornada em direção a entendermos as diferenças de Jesus Cristo para conosco. Porque Jesus foi um homem singular. Jamais existiu alguém igual a ele. E eu gostaria de fazer alguns paralelos com você, com base na Bíblia. Existe um texto no livro de Salmos, número 51, verso 5, onde Davi diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi está relacionado ao problema do pecado desde o seu nascimento, sua concepção, como alguém que já nasce no pecado, já nasce na iniquidade. É um problema grave ou não é? É. E Jesus? Será que foi igual a Davi? Vai para a Bíblia, Lucas 1, verso 35. Olha que texto interessantíssimo do Evangelho. E às vezes, irmãos, a gente lê a Bíblia e não presta atenção nesses detalhes, nessas questões, nesses indícios do texto, para nos mostrar quão diferente foi Jesus de nós. E a Bíblia diz assim: respondeu-lhe o anjo, falando com Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Enquanto Davi nasce em pecado, Jesus Cristo nasce como um ente santo. É diferente ou não é? É muito diferente. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 47. Olha só que texto interessante, irmãos. Em um só verso, Paulo nos fala do primeiro Adão e do segundo Adão. E Paulo estabelece uma conexão, ou quem sabe alguém poderia dizer uma desconexão. No verso 47 ele diz assim: pois o primeiro homem formado da terra é terreno, mas o segundo homem é de onde? É do céu. Tem diferença ou não tem entre um e o outro? Um vem da terra, Deus criou ele na terra, ele é da terra, é o primeiro Adão. Mas o segundo Adão veio do céu, é bem diferente. E o verbo se fez carne. Também, irmãos, existem outros textos, por exemplo, texto bem famoso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Jesus está dizendo: eu sou a vida. Agora é interessante, existe um texto de Paulo onde ele diz assim: ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios 2, verso 1. Enquanto Jesus é a vida, os seres humanos são encontrados em um estado de morte, para receber a vida através da fé, da graça de Deus e etc. Tem diferença ou não tem? Enorme diferença, infinita diferença. E nós já lemos hoje também, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3, 23, e João 1, 14. E vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Jesus tinha o que ninguém tinha: glória, perfeição. Jesus tinha uma vida sem pecado, que nenhum outro homem jamais teve.
Entende a diferença entre Jesus e nós? Entre você e ele, entre eu e ele? Essa é a realidade. Jesus foi único, diferente de todos os outros. Ponto final. Será que eu posso mandar vocês embora mais cedo então? Já resolveu o problema da pregação essa noite? É certo que não. Os problemas estão só começando. A questão da natureza humana de Cristo é um elo essencial da mensagem perfeccionista. Tudo feito em nome da perfeição de caráter. E esse tema é essencial para essa ideia. Fortemente ancorados em certos textos de Ellen White, as conclusões dos perfeccionistas são muito simples, tanto quanto muito equivocadas. E são elas as seguintes: o único conceito de pecado é transgressão da lei, no sentido matemático da coisa. É uma só e não tem outra definição. Transgredir a lei, a única definição. Falamos sobre isso ontem. E aqui entra a cartada de mestre do perfeccionismo. Eles afirmam o seguinte: Jesus ele veio com uma natureza humana pecaminosa, mas não cometeu pecado. Então qual que é a conclusão? Eu que tenho natureza pecaminosa, também posso viver sem cometer pecado, seguindo o exemplo de Jesus. É uma lógica simples. Jesus teve natureza pecaminosa, mas não pecou. Nós também, que temos natureza pecaminosa, podemos viver sem pecar. E aliás, eles afirmam que só será salvo quem parar de pecar, mesmo porque Jesus nos salva do pecado e não no pecado. Podemos ser sem pecado, inclusive precisamos ser sem pecado, especialmente após o fechamento da porta da graça. Isso é o verdadeiro evangelho, na opinião deles. Agora, lembra que eu preguei para você no segundo sermão dessa semana de oração, que uma pessoa pecadora pode ser chamada de perfeita na Bíblia. E nessa hora, esses camaradas ficam bravos com o pastor Ezequiel. Pastor Ezequiel, tu está ensinando mentira dentro da igreja. Isso é o que eles dizem. Você imagina o quanto que esse povo gosta de mim, né? Com quão amado eu sou por eles, né? Os perfeitos de caráter. Esse grupo, irmãos, nós chamamos ele de pós-lapsarianos, que acreditam que Jesus tomou a natureza de Adão depois da queda. Lapso é queda, pós-lapso. E esse grupo, inclusive, eles rejeitam o rótulo de perfeccionistas. Eles defendem que eles são os verdadeiros adventistas, fiéis ao espírito de profecia, em contraposição à liderança pré-lapsariana da igreja. Os administradores, os pastores, inclusive esse que vos fala. E eles acreditam que eles são os verdadeiros adventistas, e pessoas como eu são os apostatados, os mundanos, os infiéis, aqueles que mentem para a igreja, que enganam a igreja e etc. É isso que eles creem. E eu quero ser bem claro para vocês a respeito disso. É exatamente isso que eles ensinam por aí. E todos os que discordam deles são do diabo e ponto. Isso é o que se ensina por aí. Mas vamos dar uma olhadinha nisso aqui um pouquinho mais de perto, irmãos. E eu queria falar um pouquinho sobre a natureza pecaminosa de Jesus Cristo. Será que Jesus teve natureza pecaminosa? Sim ou não? Não. Tomem cuidado com as respostas. Sabe por quê? Porque existe um texto de Ellen White, Medicina e Salvação, página 181, onde Ellen White diz assim: ele, Jesus, tomou sobre sua natureza sem pecado a nossa natureza pecaminosa. E agora, silêncio mortal, né? Ellen White diz claramente, ele tinha uma natureza sem pecado, vamos pensar, ele era Deus, sem pecado, e ele revestiu essa natureza divina com a nossa natureza pecaminosa. Vamos pensar, na sua humanidade, ele tinha características de natureza pecaminosa. Aí a gente fica maluco, né? Pô, mas Ellen White diz um negócio desse? E a questão é a seguinte: quem negar
que Jesus teve natureza pecaminosa está negando Ellen White, está negando a fé tradicional adventista até 1950. E aí eles começam a ensinar o seguinte: a partir de 1950, foi lançado um livro chamado Questões sobre Doutrina, onde a Igreja Adventista explicou a sua posição doutrinária para o mundo evangélico norte-americano. E ali, eles mudaram a posição adventista de pós-lapsariana para uma posição pré-lapsariana. E eles começam a dizer: eles apostataram da fé, eles ensinaram mentira, e agora a igreja está ensinando mentira para agradar os evangélicos. E agora nós não acreditamos mais na vitória contra o pecado. E agora a igreja está dando uma mensagem infiel ao mundo. Esse pastor Ezequiel está pregando a mentira, porque a verdade é que Jesus teve natureza pecaminosa, mas mesmo assim ele não pecou. Então nós que temos natureza pecaminosa também podemos não pecar. Essa é a conclusão, essa é a verdade. É isso que eles ensinam. E sabe, irmãos, essa discussão já foi mais intensa na igreja mundial no passado. Mas entenda, o Brasil vive atrasado, né? E aquilo que já foi resolvido lá atrás ainda ressurge no nosso território. E existem grupos perfeccionistas trabalhando pesadamente dentro do território da divisão sul-americana, em movimentos dissidentes e ministérios independentes. Eles escrevem e pregam contra o dízimo e desviam recursos para esses ministérios. Um exemplo: IEST, Instituto de Educação e Saúde de Taquara, no Rio de Janeiro. É um grupo que desvia o dízimo dos canais oficiais da igreja para pregar a mensagem do pós-lapsarianismo, que na cabeça deles é o verdadeiro evangelho, que nós não pregamos, que nós somos apostatados. E aí, irmãos, eu não vou me concentrar nos mensageiros, mas eu vou me concentrar na mensagem. Ok, Jesus tomou sobre si a natureza pecaminosa, beleza. Existem livros para defender essa tese, inclusive tem um traduzido para o português, do pastor Jean Zurquet. O nome do livro é Tocado pelos Nossos Sentimentos. É um livro que já foi bastante difundido na internet e também impresso. Uma gráfica, se eu não me engano, do Paraná, que imprimiu isso aí e distribuiu para o Brasil inteiro. Outro livro em inglês, Ralph Larson, The Word Was Made Flesh, O Verbo se fez carne. E esses pastores, eles fazem uma abordagem histórica do pensamento adventista, de Ellen White e da Bíblia, e no final de tudo eles defendem a natureza pecaminosa de Cristo, que Jesus era igual a nós podemos ser iguais a Ele. É isso que eles ensinam. E quem ensinar o contrário deles é mentiroso, servindo ao diabo dentro da igreja. Ralph Larson, inclusive, ele pega todas as passagens do Espírito de Profecia, usadas para defender o pré-lapsarianismo, e afirma que os textos são ambíguos e não defendem a natureza não caída de Cristo. E agora eles nos colocam num beco sem saída. Nós precisamos admitir o pós-lapsarianismo, porque isso é que é a verdade do Espírito de Profecia. Coloca a gente sinuca de bico. E agora? Irmãos, eu vou te dizer como é que eu reajo a essa questão toda. Eu me divirto com essa discussão. Eu dou risada. Mas será que eu deveria dar risada? O assunto é sério, irmãos. E é muito sério. E como tal, ele será tratado. A conclusão dos pós-lapsarianos é uma conclusão dupla. Jesus foi como nós, na sua natureza humana. Nós podemos ser como ele, na nossa natureza humana. Mas será que essa conclusão se sustenta? E agora eu quero fazer uma abordagem a partir da maior fonte de autoridade para eles, que é Ellen White. Da mesma forma como a Bíblia não traz a palavra caráter, a Bíblia também não associa a natureza pecaminosa a Cristo, mas Ellen White faz. Então, em grande medida, essa discussão gira em torno da interpretação de Ellen White. Tá? Então eu vou usar o que eles tanto gostam de usar. E eu não vou falar de nenhum texto sobre a natureza humana de Cristo. Eu vou falar de 2 textos a respeito da natureza humana dos outros seres humanos, que não são Jesus. E aí você analisa se você acha que Jesus tinha uma natureza igual à nossa. Primeira citação
Signs of the Times, 13 de fevereiro de 1893. Ellen White escreve assim: quando o homem pecou, todo o céu se encheu de tristeza, pois ao ceder à tentação, o homem se tornou inimigo de Deus, participante da natureza satânica. Jesus foi inimigo de Deus? Sim ou não? Não. Jesus tinha uma natureza satânica? Sim ou não? Não. Percebe que tem alguma coisa errada com esse discurso? Que Jesus foi igualzinho a nós? Segundo texto que eu quero ler para vocês. Patriarcas e Profetas, página 373. Olha o que ela diz. A lei não poderia justificar o homem, porque em sua natureza pecaminosa, este não poderia guardar a lei de Deus. Nesse texto, Ellen White diz claramente: a natureza pecaminosa impossibilita o seu possuidor a guardar a lei de Deus. Jesus guardou a lei de Deus, sim ou não? Guardou. João 15, verso 10. Tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Jesus teve natureza pecaminosa igual a minha e a sua? Não. Porque senão, ele também teria sido impossibilitado de guardar a lei. Ou seja, Jesus nunca teve o problema que Paulo teve em Romanos 7. Quero fazer o bem, mas não consigo. Não quero fazer o mal, mas acabo fazendo o mal. Esse é Paulo, natureza humana. Nós não somos igual a Paulo? Queremos fazer tudo certo, mas fazemos algumas coisas erradas às vezes. Querendo acertar, a gente erra. Jesus teve esse problema? Não. Ele foi diferente de nós. Jesus nunca foi o homem de Eclesiastes 7:20, o homem que peca. Jesus é a única exceção a Eclesiastes 7:20. Todos pecaram, menos Jesus. Entende a diferença? E não só no sentido de não pecou na prática, não pecou desde o seu nascimento, desde a sua concepção, durante a sua infância, durante a sua vida inteira. E agora eu queria explicar para você, para a gente terminar. A queda de Adão gerou uma natureza pecaminosa com duas áreas diferentes. Primeiro, Adão nos deu como herança uma natureza com fraquezas inocentes. Pensa o seguinte: antes da queda, Adão não se cansava. Hoje em dia a gente se cansa ou não se cansa? Se cansa. Ellen White diz que Adão corria quilômetros sem se cansar. A gente não. A gente se cansa. Somos diferentes. Nós não temos o vigor que Adão tinha lá no paraíso. Adão não adoecia. Todos nós adoecemos. Entende a diferença? A diferença é óbvia. Agora, ter fraqueza, cansaço é pecado? Não, mas é natureza pecaminosa. Por um outro lado, além da questão do nosso corpo, Adão também nos legou uma natureza moral e espiritual pecaminosa, caída. Então a gente já nasce egoísta, já nasce maldoso, nós somos mentirosos por natureza, não é o que o texto de Romanos diz? Seja todo homem mentiroso, todo homem peca, todos nós somos imperfeitos diante da lei de Deus, mas Jesus participou das nossas fraquezas inocentes, mas não participou de uma vida moral ou espiritual pecaminosa. Então Jesus teve natureza pecaminosa? Sim. Ele não era um homem do tamanho de Adão antes da queda, ele era um homem do tamanho normal. Ele se cansava, ele tinha sono, ele tinha frio, diferente de Adão antes da queda. Não tinha nada disso. Jesus, ele participa de uma natureza humana enfraquecida, mas jamais pecaminosa, em sentido espiritual ou moral. Nenhum pós-lapsariano explica isso para ninguém, irmão. Por quê? Porque isso vai contra o que eles acreditam. Imagina o texto de Patriarcas e Profetas. A lei não podia justificar o homem, porque na sua natureza pecaminosa, o homem não podia guardar a lei. E o que é que eles ensinam? Que o homem com natureza pecaminosa pode guardar a lei. Eles ensinam exatamente o contrário do que Ellen White ensinou. Não é interessante?
As conclusões dele são exatamente o contrário do que ela diz. E tudo é feito em nome de Ellen White. Esse povo da perfeição de caráter não é fácil, né? Irmãos, Jesus não teve natureza pecaminosa no sentido moral, somente no sentido físico. Agora, os pós-lapsarianos dizem que quem ensina que é impossível guardar a lei é usado pelo diabo. Isso que eles dizem. Então, quando você conhecer um pós-lapsariano na internet, ou você encontrar um no meio da rua, você mostra esse texto de Patriarcas e Profetas para ele. E aí você diz assim: Ellen White foi usada pelo diabo, amigão? Ellen White mentiu aqui nesse texto, amigão? Ele vai desconversar. Veja bem o contexto. Eles começam a falar de contexto como se isso resolvesse o problema, né? Da contradição que eles fazem por Ellen White. Melhor ainda, nem fale do texto de Ellen White, mas ensine: nós não conseguimos guardar a lei por causa da nossa natureza. E só espere ele te atacar. Você está sendo usado pelo diabo? Então mostra o texto para ele. A fonte do meu ensinamento é o texto de Ellen White. E aí nós vamos ver onde é que esse camarada vai parar. Resumo: Jesus foi homem, mas foi diferente de todos os homens. Jesus moralmente foi como Adão antes da queda, mas fisicamente foi como nós depois da queda. Natureza pecaminosa de Jesus foi física, jamais moral. E para terminar, Ellen White diz assim: Jesus é o nosso modelo, o perfeito e santo exemplo que nos foi dado para que o seguíssemos. Jamais poderemos igualar o modelo, podemos, porém, imitá-lo e nos assemelhar a ele, conforme a nossa capacidade. Jamais poderemos ser iguais a ele, mas podemos imitar ele o máximo que a gente consegue. Nenhuma citação, nem 1000 citações de Ellen White poderão negar essas verdades, porque assim exige o princípio da não contradição. Tem 1 milhão de textos que ela diz: podemos ser iguais a Jesus, podemos guardar a lei, podemos vencer o pecado. Ok, mas tem esses textos que dizem que não pode, que não consegue ser igual a ele. Pelo princípio da não contradição, existe um sentido que podemos parecer com Jesus, existe outro que não conseguimos. Perspectivas finais, para terminar. Será que Jesus foi realmente perfeito? Se alguém perguntasse para você, né? Isso aqui na teoria é fácil, né? Mas e na hora da prática? Deixa eu lembrar algumas coisas para você. Bom, Jesus não brigou com os cambistas do templo? Não pegou um chicote lá e expulsou, virou tudo, mandou todo mundo embora daquele lugar? Brigou duro com eles. Outra coisa, Jesus não chamou os líderes religiosos de hipócritas? Seus hipócritas e fariseus e não sei o quê? Pois é, Jesus aqui não está sendo imperfeito e pecador? Se eu brigar com você e te expulsar do templo, se eu xingar você de hipócrita, eu não vou estar sendo pecador? Então por que Jesus não foi pecador? Está meio esquisita essa história, pastor. Veja bem, se eu brigo, se eu xingo é pecado, mas se Jesus briga, se Jesus xinga, não é pecado. A Ellen White tem um texto, irmãos, muito interessante, que ela diz assim: nunca antes houvera na terra um ser que odiasse o pecado com ódio tão perfeito como Cristo. Exaltai-o, página 28. Nunca houve alguém que odiasse o pecado com ódio tão perfeito. Quem é perfeito pode ter ódio? Deus odeia? Jesus odeia? A Bíblia diz assim, Deus falando: eu odeio a iniquidade do roubo. O que é que Deus odeia? O mal, porque Deus é santo. Já ouviu falar da ira de Deus? A ira do Cordeiro? Pois é a famosa. Agora, entenda uma coisa: a minha ira, o meu ódio, pode envolver pecado? Sim, eu sou um ser humano pecador. Posso ficar com raiva de você, com ira de você, com ódio de você. Isso é um pecado meu. Agora, entenda uma coisa: Jesus odeia o pecado, não o pecador. E nós, às vezes, odiamos quem? O pecador. Agora, olha que questão interessante. Lá em João 2, onde fala que Jesus pegou o chicote, expulsou todo mundo do templo e tal,
Existem algumas coisas interessantes que o texto ali diz. Por exemplo, o texto diz que Jesus expulsou os cambistas, derrubou o dinheiro no chão, virou a mesa e falou: tire essas coisas daqui. A Bíblia não diz que ele deu chicotada em ninguém. Jesus estava bravo ali? Estava muito bravo. Como é que você se sente quando as pessoas mentem em nome de Deus? Quando as pessoas enganam em nome de Deus? Quando as pessoas vendem a salvação em troco de dinheiro? Você se sente bem? Jesus tinha ódio disso. Mas ele bateu em alguém? Não bateu em ninguém. E outra coisa, pouco tempo depois, quem é que estava levando as chicotadas? Era ele mesmo, antes de ir para a cruz, para morrer por aqueles cambistas do templo, para poder perdoar os pecados deles e dar a vida eterna para eles. Ele tomou a chicotada para não dar chicotada nos outros. Ele carregou a cruz para nós não sermos destruídos numa cruz. O mesmo em relação aos fariseus. Jesus foi polêmico, discutiu e brigou e chamou de hipócrita na cara deles. Mas Jesus não falou uma mentira, porque de fato eles eram hipócritas. Se eu disser que você é um hipócrita, eu posso errar no meu juízo. Eu posso estar sendo injusto. Aquele povo lá da igreja do Boqueirão é todo mundo hipócrita. Eu posso estar falando o quê? Um pecado, porque eu não conheço o seu coração. Mas quando Jesus diz, aquele ali é um hipócrita, aí tu pode confiar, porque ele conhece o coração da pessoa. Entende a diferença de uma coisa e outra? No nível da superficialidade, não parece que Jesus pecou? Claro que parece. Xingou os caras, expulsou todo mundo, brigou. Agora, por detrás dessa briga, por detrás de chamar eles de hipócrita, Jesus tem lágrimas nos olhos, para despertar esse povo, para que esse povo se arrependa e seja salvo. Jesus é diferente de todos os homens. Ninguém pode ser comparado com o Senhor de toda a vida e de todo o universo. A natureza humana de Jesus tem sido o veículo de uma mensagem mentirosa, perfeccionista, que distorce o espírito de profecia, que distorce a Bíblia, que engana a igreja, que desvia dízimo. Tudo em nome da perfeição de caráter. E isso prova mais uma vez que a perfeição de caráter é só uma doutrina na boca desse povo. Não é uma verdade que eles vivem. Porque quando eles se deparam com a verdade, eles fazem tudo para negar a verdade. E quando eles perdem no argumento, sabe o que eles fazem? Eles partem para o lado pessoal. E agora não importa mais o argumento. Perseguem, difamam, enganam descaradamente contra aqueles que revelam os erros deles. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com esse espírito. Os santos que ficam brigando com os outros, que quer dominar os outros, que quer enganar os outros. Que a gente possa não somente entender a verdade com a nossa mente, mas entender ela com o nosso coração. Que a gente é diferente de Jesus, mas que nem por isso ele deixa de nos amar. E assim ele nos ama, e assim ele nos perdoa, e assim ele nos transforma, e assim ele nos salva, para nos preparar para o grande dia em que ele vai retornar. E que assim seja na nossa vida. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Oremos. Pai do céu eterno querido, muito obrigado pela tua obra maravilhosa na nossa vida. Muito obrigado porque Jesus, Pai, é o teu grande milagre, Senhor. Aquele que foi homem e Deus, aquele que não pecou, aquele que venceu a morte e em breve vai voltar. E nós entregamos a nossa vida nas mãos dele nesse momento, Pai. Dá-nos a tua graça e paz. Leva-nos em segurança para os nossos lares e nos abençoe nesta noite e em todas as noites da nossa vida e em todos os dias. Abençoa a saúde, a vida financeira, a vida espiritual de cada um de nós, também da nossa família. E vem, Senhor Jesus, muito em breve para nos buscar. Dá-nos paz e graça. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.